Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma semana de ADM Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã, aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E, mais uma vez, estamos continuando a nossa parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, falando sobre as eleições 2020. Todo mês de outubro nós trouxemos aqui especialistas para explicar um pouco do que são as eleições municipais, o trabalho do prefeito, do vereador, os desafios que serão enfrentados. E hoje trouxemos aqui a advogada e consultora do IBAM, Maria Vitória Magno, que vai explicar a importância do voto e como funcionam as eleições no Brasil. Tudo bom, Maria Vitória? Seja muito bem-vinda. Oi, bom dia, Érica. Bom dia a todos. Agradeço o convite. É um prazer estar representando o IBAM nessa live em parceria com o CRA. Com certeza. Bom, vamos começar explicando um pouquinho realmente como funcionam as eleições, porque as pessoas ainda têm dúvida, né? Passou de 50%, passou de 45%, mas e se eu votar nulo? E se eu votar branco? As pessoas ainda têm muita dúvida quanto a isso, né? Sim, Érica, é muito importante a gente deixar isso claro, porque as pessoas ainda não entendem muito bem, né? Como funcionam as eleições para prefeito, as eleições para vereador, a forma de contabilização desses votos são muito diferentes. Isso interfere diretamente na forma como a gente vai exercer o nosso voto. Então, assim, com relação aos votos brancos e nulos, existe quase que uma fake news, né? Que se por acaso, numas eleições, atingir mais de 50% dos votos brancos e nulos, aquelas eleições serão anuladas e devem ser convocadas novas eleições com outros candidatos. Isso não é verdade, né? Na verdade, os votos brancos e nulos, assim, para o processo eleitoral, eles não contabilizam para nada. Né? Os votos únicos que são contabilizados são os votos válidos. Então, os votos brancos e nulos são excluídos dessa conta. Os votos brancos e nulos eles existem muito mais como um voto de consciência, porque o voto no Brasil ele é universal, ele é obrigatório, mas ele também é livre. E por voto livre, é um voto de livre consciência. Então, você é obrigado a ir votar, só que você tem a liberdade de escolher o candidato que você quiser, do partido que você quiser, ou pode simplesmente não escolher nenhum candidato. Para isso que existe o voto branco e o voto nulo, né? Mas, assim, entre eles em si não existe nenhuma diferença, é muito mais uma concepção, né, conceitual. Então, o voto branco, ele é para o eleitor demonstrar que ele foi até lá, que ele exerceu o dever dele de votar, mas que ele escolheu se abster de escolher algum candidato. Então, ele vota em branco. Já o voto nulo, ele tem uma característica de ser mais um voto de protesto. Então, a pessoa vai até lá, mas ela decide escolher algum número que não representa candidato nenhum, justamente para demonstrar que nenhum daqueles candidatos a representa. Então, é um voto muito mais de protesto. Mas, para o processo eleitoral em si, esses votos não contabilizam para nada. Então, é importante desmistificar isso, desconstruir essa ideia, porque isso vem de uma má interpretação de um artigo do Código Eleitoral, em que diz que se 50% dos votos forem nulos, devem ser convocadas novas eleições. Só que, nesse caso, esses votos têm que ser anulados, eles não são nulos de origem, né? Então, são votos que, por exemplo, em decorrência de fraude, eles são anulados, ou pela impugnação da candidatura de alguém, esses votos são anulados. Aí, nesse caso, sim, são convocadas novas eleições, mas, na prática, voto branco e nulo, eles são simplesmente descartados, né, do processo eleitoral. É interessante fazer essa diferenciação, porque a gente tem alguns casos icônicos, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, como a eleição do Macaco Tião, lá na década de 80, né? Hoje a gente não pode mais, não pode, entre aspas, fazer isso, né, por causa das urnas eletrônicas, Sim. Mas o voto nulo continua sendo um voto de protesto, né? Exatamente, é um voto muito mais para demonstrar a insatisfação do eleitor com os candidatos que estão postos ali, né? Para ele demonstrar que nenhum daqueles o representa e que ele prefere votar em um número que não diz nada. Mas isso é importante que a gente entenda que isso não tem efeito algum, porque isso também pode levar a uma escolha estratégica, porque acaba que, ao descartar esse voto, né, ao tornar esse seu voto nulo ou em branco, você abre mão de como a gente, por exemplo, hoje em dia a gente acaba talvez votando
num candidato que a gente ache menos pior, ou a gente tem algum candidato que a gente não suporta. Então, esse nosso voto pode ser um voto estratégico, de a gente ir para outro candidato para aquele que está despontado e que está melhor nas pesquisas não ser eleito. Então, a gente acaba também descartando essa possibilidade através do voto branco e nulo, né? Então, aí eu acho que essa sua fala, ela é exatamente o que a gente diz no título dessa entrevista, né? Que é a importância do voto, a importância de exercer o seu direito de votar, né? Sim, exatamente, porque a nossa cidadania, ela engloba também o direito de voto, né? Que está dentre nossos direitos políticos. Mas a cidadania, ela não é só o direito de voto. A cidadania, ela tem 3 pilares, né? Que são os direitos sociais, que é educação, saúde, moradia. Tem os direitos individuais, que é a nossa liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. E tem o direito político, que é o direito de votar e ser votado. Mas é importante que a gente perceba que nosso direito político interfere diretamente nesses outros direitos. Porque é através do voto que a gente vai escolher quem são os candidatos que vão estabelecer a agenda pública, né, as políticas públicas, e de que forma esses outros direitos vão ser privilegiados ou não, vão ser favorecidos ou não. Se vai ser privilegiada a educação ou a saúde. É através do nosso direito de voto que a gente vai também impactar nesse exercício da nossa cidadania e dos outros campos da nossa vida social. Bom, já que você falou de candidatos, vamos direcionar, né, dar um panorama sobre o trabalho do vereador. Antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando que muita gente entra nessa disputa, né, sem saber exatamente o papel do vereador e acaba prometendo mundos e fundos que não são, né, de origem do legislativo. Explica um pouquinho sobre como é esse trabalho, para que serve literalmente o vereador. O vereador, a Câmara dos Vereadores, né, ela é formada por vários vereadores, né, que é justamente um espaço de debate, de construção da nossa legislação. O Brasil ele está num Estado democrático de direito, então é um Estado que é regido por leis, pela Constituição. Então, o papel do legislativo é muito mais de formação de leis, de criação de leis e de fiscalização do Poder Executivo, das ações do Poder Executivo. Então, o vereador não tem esse papel de executar as políticas públicas. Então, não cabe ao vereador, por exemplo, dizer que vai tapar um buraco na rua ou que vai construir uma escola, porque esse é o papel do executivo, a execução das políticas públicas, dessas ações mais cotidianas, é do executivo. Então, o legislativo está ali para debater, para criar as leis, para criar esse embasamento do nosso ordenamento, né, do Estado democrático de direito, e fiscalizar o poder executivo na execução das suas atividades, da aplicação do dinheiro público. Então, a gente pode entender o poder executivo como a atuação do prefeito, né, e os vereadores podem e devem fiscalizar o que ele está fazendo, é isso? Exatamente, exatamente. Esse é um dos principais funções do Poder Legislativo, é executar, fiscalizar a ação do Executivo, além de elaboração de leis, de debate das novas demandas sociais. Bom, e falando em Executivo, outra coisa que também causa muita confusão é o papel do prefeito, o papel do governador, o papel do Poder Federal, né? Quais são as aplicações diretas do trabalho municipal, do trabalho do prefeito? O Brasil ele está numa federação que é dividida entre as esferas de poder, né? Então, temos a União, o Estado e os municípios. E, pela Constituição, cada um tem o seu papel, tem a sua função nessa federação. Então, o município, ele atua basicamente no interesse local, então, aquilo que diz respeito à cidade, aquilo que está mais próximo do indivíduo. Então, a organização da cidade, o ordenamento da cidade, a fiscalização das ações municipais, e ele atua também em articulação com o Estado e com a União, né? Porque todos esses entes são também integrados. Então, o papel do município é muito mais local, né, de atuação local, mais direta com a população. E aí, dentre as divisões, né, de competências, o município, o executivo, né, o prefeito, no caso, que ele tem essas ações mais diretas, mais práticas, de formação de políticas públicas e de agenda.
Bom, e vamos lá, vamos para a questão de como funcionam essas eleições. O vereador, ele é eleito com maioria de votos, o prefeito é eleito com maioria de votos, essa coisa de chapa, coligação, explica um pouquinho isso para a gente. Isso acho que é o mais importante, assim, da gente entender, porque isso interfere diretamente na forma como a gente vota, né? O Brasil, ele adota um sistema misto, em que para alguns cargos é escolhido o sistema majoritário, para outros cargos é o sistema proporcional. No caso do sistema majoritário, ele é utilizado para a eleição de presidente, governador, prefeito e de senadores. O sistema majoritário ele é mais simples de entender, porque é simplesmente quem tiver a maioria dos votos, quem tiver mais votos, é eleito. Então, no caso dessas eleições municipais, que é para prefeito, o candidato que tiver mais votos será o escolhido. Só que é importante fazer um parênteses de que para municípios com mais de 200 mil habitantes, existe a possibilidade de segundo turno. Nos menores, não, né? Até quem for mais votos no primeiro turno é eleito. Então, o sistema majoritário é basicamente isso, e ele privilegia muito mais a figura do candidato, né? O majoritário é um sistema mais personalista, ele está mais centrado no candidato, e o partido acaba tendo um papel um pouco inferior. Já o sistema proporcional, que é para a eleição de vereador, deputados federais, estaduais, distritais, ele é um sistema que vai privilegiar mais a representatividade. Então, ele busca que mais nichos da sociedade tenham voz, que seja representado, que possa participar da vida política. Então, o sistema proporcional ele vai privilegiar muito mais o partido do que o candidato. Então, o candidato, obviamente, tem um papel importante, mas o partido tem muito mais relevância do que no sistema majoritário, por exemplo. E como é feita essa contagem de votos dos vereadores? Né? Leva-se em consideração os votos do prefeito? Isso não é mais feito assim? Explica um pouquinho sobre essa questão mais técnica. Agora a gente vai entrar numa questão que é mais de cálculo e de etapas. Existe uma metodologia para apurar esses votos e para chegar em que vereadores serão eleitos. Então, o sistema proporcional, ele vai primeiramente contabilizar quantos votos válidos tiveram naquele município. Então, uma primeira etapa desse cálculo, você pega todos os votos válidos do município, nisso excluídos brancos e nulos, como a gente falou anteriormente, e vai se dividir pelo número de cadeiras que tem disponíveis naquela Câmara. E nisso a gente vai chegar no quociente eleitoral. Esse dado é muito importante para a gente seguir as próximas etapas. Então, por exemplo, num município que tenha 10 mil votos válidos e que tenham 10 cadeiras disponíveis. Nesse caso, o quociente eleitoral vai ser de 1.000. E nisso a gente parte para uma próxima etapa para aí sim a gente destacar ainda mais a importância do partido. Porque para o cálculo de quantas cadeiras cada partido vai ter, considera-se os votos totais do partido. Então não interessa quais candidatos são, vê-se quantos votos aquela legenda teve. E aí, a partir disso, vai se apurar quantas cadeiras cada partido teve. Então, por exemplo, se o partido A teve 2.000 votos, então a gente vai pegar o total de votos válidos daquele partido, 2.000, dividido pelo quociente eleitoral que a gente achou anteriormente, de 1.000. Então, aquele partido vai ter direito a 2 vagas na Câmara. Então, o partido A tem direito a 2 vagas na Câmara. E faz-se isso para todos os partidos. Então, por exemplo, o partido B teve 1.700 votos válidos, divide-se por 1.000, 1,7. Nesse caso, em que existe uma vírgula, essa vírgula é desconsiderada, que está depois da vírgula. Então, o partido B vai ter direito a 1 vaga. E assim faz até preencher as vagas. E a partir disso, por exemplo, o partido A, que teve 2 vagas, e aí uma terceira etapa só que vai ser averiguado que candidatos vão ocupar aquelas vagas. Por isso que a gente diz que é muito importante no sistema proporcional a relevância do partido, porque inicialmente só é considerado os votos do partido, para depois só averiguar que candidatos serão eleitos. E uma novidade importante para essas eleições proporcionais é que não são mais permitidas coligações para as eleições de vereadores. Então, cada partido vai conquistar as suas cadeiras sozinho, não mais através das coligações. Então, só depois dessas etapas é que forma-se uma lista dentro do partido, aí sim há partidos que tiveram mais votos e eles vão ocupando aquelas cadeiras que o partido conquistou. Isso fortalece a questão do partido, a formação de bancadas, então privilegia essa ideologia do partido como um todo.
E uma outra novidade que também é importante trazer, que nessas eleições existe um mínimo de que quantos votos cada candidato tem que ter para ocupar a cadeira. Então, hoje, cada candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral, que nesse nosso exemplo foi de 1.000, então cada candidato teria que ter pelo menos 100 votos para conquistar uma cadeira. Isso vem justamente para embarrear, né, para criar, para corrigir a distorção que os puxadores de votos causavam, que foi um ponto que ficou muito conhecido a partir do efeito Tiririca, né, em que um candidato que tenha muita relevância, que tenha muita projeção, ele consegue tantos votos que ele conquista várias cadeiras sozinho para o partido. Então acaba entrando candidatos que não teriam sozinho condições de conquistar aquelas cadeiras. E nesse caso, o que acontece com as cadeiras, entre aspas, vagas daquele partido? Por exemplo, o partido teve um puxador de voto, né? Então ele teria direito a 3 vagas, mas só o puxador de votos e mais um, né, conseguiu esse mínimo de 10% do quociente eleitoral. Essa última cadeira, o que acontece? Essa última cadeira ela vai ser redistribuída, ela fica disponível e volta para as sobras, porque depois dessas etapas, do quociente eleitoral, quociente partidário, existem ainda o cálculo das médias, que são as sobras. Essas cadeiras que sobram, que não foram ocupadas, que não atingiram, são redistribuídas por um novo cálculo, que é ainda mais complicado. Você pega o quociente partidário e divide pelo número de cadeiras, mais um. É mais um cálculo que é feito, mas essa cadeira que não foi ocupada, que não atingiu o seu mínimo, fica disponível e é recalculado. Ela fica como uma sobra de cadeira e é recalculada entre todos os partidos. E uma questão importante também, que é uma novidade para essas eleições, é que antigamente, nessa primeira distribuição, alguns partidos que não conquistavam nenhuma cadeira, eles ficavam fora dessa distribuição. Agora, esses partidos que ficaram fora, nessas sobras, eles retornam para disputar essas cadeiras de sobra. E isso também visa privilegiar essas minorias, a representação de partidos que têm menos força, mas que representam outros nichos sociais. Antes, a gente tinha a ideia, né, a ideia geral de que o número de votos do prefeito, né, do candidato a prefeito daquele partido, daquela coligação, fazia diferença no número de vereadores. Isso ainda existe? Não existe mais? É só esse cálculo que você contou? Como é que é isso? Não existe. São cálculos completamente apartados, né? Contas são feitas de formas dissociadas, então o cálculo dos votos do prefeito não interfere no cálculo dos votos dos vereadores. Não existe essa relação. E você atuando diretamente com os municípios de todo o país no IBAM, qual você acha que é a maior dúvida, né? A maior falta de entendimento desses municípios quanto ao papel do legislativo e o papel do executivo, Maria Vitória? Eu acho que essa, na verdade, é a principal dúvida, né? Porque a gente lida todo dia na consultoria jurídica recebendo dúvidas e questões de câmaras municipais, prefeituras. Então, a maior dúvida é justamente nessa separação dos poderes. Qual é o papel de cada um, né? Do executivo e do legislativo? Existe muito essa confusão de uma interferência de um poder sobre o outro, de não entender qual é o papel de cada um e de que forma atuar. Com certeza essa é a principal dúvida, assim, até dos que já estão eleitos, que já estão no exercício do poder, de não entender qual é o seu papel, né, de que forma deve se dar a sua atuação. Então, assim, a questão da separação dos poderes e a função de cada um com certeza é uma das principais dúvidas que surgem. E a gente está vendo esse ano, em todo o país, é claro, uma campanha diferente, né, tanto para prefeitos quanto para vereadores, em que muitos partidos não obtiveram o mínimo, né, para ter tempo de TV, os encontros físicos estão restritos por causa da pandemia, então a gente está trabalhando basicamente com internet, as campanhas são basicamente de internet. Você acha que isso vai influenciar de alguma forma no processo eleitoral? Érica, acho que hoje isso tem dois pontos, né? Uma em questão da pandemia mesmo, que a pandemia naturalmente deixou as pessoas mais em casa, então esse contato físico e direto de ir para a rua e de trocar ideia com o seu candidato na rua e de conhecer essas propostas quase anulados, né? Tipo, é muito mais difícil de ter isso no contexto de pandemia.
E justamente por causa do tempo de TV, que muitos partidos não atingiram, tem que se migrar muito mais para uma campanha de redes sociais. Então, acho que o impacto disso é porque muita gente não tem acesso à internet, isso não é tão democrático, não é tão difundido, e acaba que nas redes sociais você fica muito direcionado, né? Então, você segue um candidato, você segue algum partido, alguma ideologia, então vai aparecer para você mais aquilo que você já está direcionado a ver, né? Então, acho que nessa nova era de uma campanha mais digital e mais de redes sociais, ela aumenta essa interação do eleitor com o candidato, mas uma interação mais direcionada. Você já é enviesado para algo que você pensa, então aí eu acho que diminui um pouco o debate de ideias, porque você só vai ver aquilo que já está no seu nicho, que você já está direcionado a ver, e isso para quem tem acesso à internet, né? O que é já uma premissa que nem todos têm, né? De poder ter acesso a essa informação. Bom, e para a gente fechar, ainda nessa questão da pandemia, muitas pessoas vão optar por não votar, né? Não vai ser nem branco nem nulo, vai ser falta, né? A gente sabe que isso é uma realidade para muitas pessoas, né? Qual seria o caminho? Qual é o caminho que essas pessoas devem seguir? Como é que você vê isso? Acho que isso, como a gente disse, o voto no Brasil, apesar de ser obrigatório, ele é livre. E existe uma penalidade, existe uma consequência, uma multa para quem não vai votar, ou então ela vai ficar com a regularidade, né, na justiça eleitoral afetada. Mas, ainda assim, é uma escolha livre. Então, quem não se sente seguro ou que é pessoa de risco, a Justiça Eleitoral está dando todas as condições, né, fazendo campanhas de que forma vai ser feita essa votação, estão estabelecendo medidas de higiene, medidas para as pessoas irem votar, mas acaba que é uma questão de livre consciência, de escolha. Acho que é um momento muito importante, que está todo mundo muito descontente, né, muito afastado da vida política, acaba vendo apenas como uma obrigação e não entende isso como, de fato, uma possibilidade de causar efeitos, né, de fato trazer mudanças para a nossa vida, para a sociedade. Então, tendo essa consciência, acho que você aproximando mais a pessoa do processo político, ela entendendo como funciona, você traz uma proximidade maior, um interesse maior, e acaba sendo uma questão de consciência mesmo, escolher e votar, adotando todas as medidas de higiene, de segurança que estão sendo estabelecidas. Bom, eu acho que a gente conseguiu redimir, né, um pouquinho das dúvidas de quem está assistindo a gente. Você tem mais alguma coisa para falar? Alguma explicação que você acha interessante, pertinente a gente passar aos nossos ouvintes, nossos espectadores? Érica, acho que é só fazer essa conclusão mesmo de que é muito importante que a gente entenda de fato como funciona o nosso voto, entender qual a importância dos partidos também. Acho que a gente está cada vez mais afastado da ideologia, dessa identificação com o partido. O partido é visto de uma forma muito negativa, acho que no Brasil, né? Então, entender que nesse sistema proporcional existe uma relevância maior do partido, então que você entenda que é interessante que você tenha proximidade não só com aquele candidato, mas também com as ideias daquele partido, porque você pode acabar sendo representado por um outro candidato daquele partido. Então, é interessante que você entenda as bandeiras coletivas e que você, a partir desse entendimento, entendendo como funciona, você vai ter mais consciência na hora do seu voto, você vai se aproximar mais do processo eleitoral. Então, que a gente entenda isso não como uma obrigação, mas como um direito e como uma atuação de fato nossa, uma participação direta na vida política. Com certeza. Maria Vitória, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Aqui na ADM Live, essa parceria tão profícua entre o CRARJ e o IBAM. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo, obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quinta-feira, 10 horas da manhã, um novo ADM Live para você. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.